Graças e paz, irmãos. Deus abençoe. Bom que você está aqui para a gente poder aprender da palavra hoje. Hoje nós vamos entrar no 12º capítulo da Confissão de Fé, que estará falando, abordando aqui sobre a adoção. Nós, como filhos adotivos do Deus Pai Todo-Poderoso. Antes de a gente poder ver aqui, é uma única sessão apenas, esse capítulo ele é bem curtinho, mas eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Livro de Romanos no capítulo 8. Obrigado. A gente vai ler aqui do versículo 12 ao versículo 17. Romanos 8, do 12 ao 17. Vai dizer assim: Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Esse texto fala aqui sobre a doutrina da adoção e nos diz que só tem um jeito de sermos filhos de Deus: se formos guiados pelo próprio Espírito de Deus. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Mas essa doutrina da adoção, ela é uma joia preciosa. A gente vem pegando doutrinas daquilo que nós chamamos de Ordo Salutis, ou a ordem da salvação. Nós já vimos que nós somos predestinados antes da fundação do mundo, né? Nós vimos que nós somos chamados no capítulo 10, aqui, regenerados, chamados pela palavra, regenerados pelo poder do Espírito Santo, nascemos de novo. No capítulo 11, nós vimos que nós somos justificados pela fé. No capítulo 12, agora a gente está vendo que a gente é adotado. Isso tudo é obra de Deus na nossa vida. Então, por isso que ela é uma joia preciosa, porque ela ilumina o amor de Deus que transforma a nossa vida, que nos transforma em seus filhos amados. Mas você pode se perguntar, o que é adoção? No nosso contexto aqui, no nosso mundo, eu disse domingo, para mim, todo crente ele deveria adotar uma criança, ou uma pessoa, seja ela um adolescente, porque ela tem a oportunidade de falar de Jesus para alguém que não conhece, e trazer bons ensinamentos para essa pessoa, do mesmo jeito que nós somos adotados em Cristo. Essa semana eu estava conversando com a Carolina lá, a gente já estava para dar a entrada, antes de recebermos a notícia da Lara. Agora nós vamos voltar com este processo. 2 semanas atrás, nós vimos aqui a minha cunhada aqui com 4 meninos. 4 meninos que não tinham perspectiva nenhuma de vida, mas que agora andam com o Senhor, são guiados pelo Espírito de Deus. Você pode falar, mas eu conheço fulano que adotou e não deu certo. Tudo bem, não é 100% dos casos que vai dar certo. Mas você não pode criar uma regra de que por causa de um que não deu certo, todos os outros não darão. Dentro do nosso contexto, então, é a gente poder ter o prazer, o privilégio de trazer para dentro da nossa família alguém que geneticamente pertence a outra família. Isso através dos processos judiciais existentes na nossa nação. Neste contexto de Romanos aqui, quando um pai ele adotava uma criança, trazia para o meio da família dele todos os privilégios
né, da família dele, era o pater potestas, né? O pai podia fazer qualquer coisa com o filho, mesmo sendo um filho adotivo, até matar ele se quisesse. O pai tinha esse direito de tirar a vida do seu próprio filho, mesmo sendo adotado. No contexto espiritual que nós estamos falando aqui, teológico, a adoção é um ato soberano e gracioso de Deus, realizado exclusivamente por meio de Jesus Cristo, que nos reconcilia com o Pai e nos concede o privilégio de sermos parte de sua família. Então nós fazemos parte então de qual família? Família de Deus. E isso através de Cristo. Mas essa verdade não é uma verdade apenas teológica, ela é profundamente relacional, porque redefine a nossa identidade, redefine o nosso propósito, redefine a nossa esperança. De criaturas de Deus, nós passamos a ser filhos de Deus, com a esperança de um dia receber a nossa herança, aqui como está no versículo 17 que nós lemos, né? Diferentemente aqui da justificação pela fé, na adoção, Deus não apenas perdoa os nossos pecados, como acontece na justificação, e nos faz justos, né? Mas Ele nos acolhe como herdeiros das suas promessas, né? Há uma herança para nós, uma herança que só filhos é que recebem, né? E aí essa relação ela traz bênçãos. Quais bênçãos para nós? Proteção de pai para um filho, provisão de pai para um filho, disciplina amorosa de um pai para um filho, né? Garantia de uma herança de um pai para um filho, né? E uma herança que não é corruptível, que não é perecível, é uma herança incorruptível. Nós somos selados para o dia da redenção, como nos diz Efésios 1. Então, a adoção nos liberta do medo, como diz aqui, ó, vocês não foram adotados, né, não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados pela lei. No versículo 15. Vocês receberam agora o espírito de adoção, pelo qual vocês podem clamar, Abba, Pai, né? É a segurança de que nós pertencemos a Deus. Nessa única sessão do capítulo 1, é um texto um pouquinho grande, mas é uma única sessão. O que diz lá? Todos os que são justificados, é Deus servido em seu único Filho Jesus Cristo, e por ele fazer participantes da graça da adoção. Por essa graça, eles são recebidos no número dos filhos de Deus e gozam a liberdade e privilégio deles. Têm sobre si o nome deles, recebem o espírito da adoção, têm acesso com confiança ao trono da graça e são habilitados a clamar Abba, Pai. São tratados com comiseração, protegidos, providos e por ele corrigidos, como por um pai, nunca, porém, abandonados, mas selados para o dia da redenção e herdam as promessas como herdeiros da eterna salvação. Aí alguns textos bíblicos que corroboram com isso, né? Vários, Efésios, Romanos, João, nós vamos ver aqui também estes textos, né? Então, esse capítulo, essa sessão aqui vai nos ensinar o quê? Aqueles que são eficazmente chamados, como nós vimos em Romanos capítulo 8, mesmo capítulo 8 aqui, no versículo 29, aos que antemão conheceu, também os predestinou para seres conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E ao que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, aqueles que foram chamados, que foram justificados, agora recebem a graça da adoção. São adotados. Com qual base? O começo do texto nos informa lá. Qual que é a base? Todos os que são justificados é Deus servido em seu único Filho Jesus Cristo e por ele fazer participantes da graça da adoção. Então a gente vê que essa graça
como tudo na vida cristã, né, se tratando de salvação, ela não vem de méritos humanos, mas é um presente, nos dado exclusivamente. Não há outra forma de recebermos esse presente, se não for por Cristo, né? A adoção está ligada à regeneração e à justificação, né? Mas é diferente. Por que que é diferente? Na adoção, né, os eleitos, aqueles que foram predestinados, aqueles que foram chamados, eles agora se tornam filhos de Deus. Eles não têm essa consciência de que são filhos de Deus. Agora eles se tornam, são feitos filhos de Deus. Onde que se dá isso? No decreto eterno de Deus, através da obra de Cristo. Está ligado lá de antes do início de todas as coisas. Está decretado que alguns serão filhos de Deus através de Cristo. Né? Por causa de quê? Por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Pecadores são redimidos, são trazidos para a família de Deus, não mais como servos, mas como filhos amados. Deus decretou, esse é o capítulo 3, se não me engano, que nós vimos, né? Deus decretou não apenas o fim, desde o começo, mas cada etapa necessária para a realização desse fim. Cada etapa necessária para nós termos essa consciência de que nós somos filhos de Deus. Nós não vivemos à mercê da sorte, não vivemos à mercê do destino, não vivemos à mercê deste mundo, mas vivemos segundo a esperança gloriosa em Cristo Jesus. De que, como filhos de Deus, nós vamos receber a herança preparada para nós antes da fundação do mundo. É como está lá Mateus 25, né? Os da direita. Vindes, benditos de meu Pai, para o lugar preparado para vocês antes da fundação do mundo. É o lugar dos filhos, o lugar daqueles que Deus chamou antes da fundação do mundo. Jesus Cristo, ele fez a sua obra para que nós pudéssemos ser adotados, para que nós pudéssemos ser justificados, santificados, que é o próximo capítulo, glorificados. Só tem uma forma de ser glorificado, ou morrendo, ou conhecendo o Cristo voltando, né? Eu prefiro, por enquanto, Cristo volte. Quero morrer agora não. Mas se for também, tiver que morrer, né, estamos juntos. Então nós somos lembrados que as bênçãos salvadoras e as graças que vêm de Jesus, vêm sempre no pacote. Eleição, chamada, regeneração, né, o novo nascimento, justificação, né, a conversão, a justificação, tudo isso é um pacote de Deus para nós, né, que nós vamos abrindo à medida de que eles vão se revelando a nossa vida. Né. Nós somos justificados em Cristo, como vimos semana passada, né, e isso garante que nós seremos adotados em Cristo. Não há aqueles que é justificado, mas não é adotado, né. Não há aquele que é adotado, mas não é justificado. Nós não podemos dizer, né, a mais nova, né, da minha cunhada lá, né, esse dia, brigando com o irmão dela, né, aí o irmão dela falou, né, sai daqui, você é adotada. Aí ela falou, você também é, né? Não há como a gente poder ter esse tipo de circunstância, né, na nossa vida, como se um fosse adotado e o outro não fosse adotado, né? Todos nós somos adotados, né? E esse é o grande privilégio que nós temos. Qual que é o privilégio? De sermos filhos de Deus. A confissão lá diz, por essa graça, eles são recebidos no número dos filhos de Deus. Nós não sabemos qual número é. E gozam de liberdade e privilégio deles. Ser adotado por Deus significa que nós somos contados entre os seus filhos. Está lá, no livro da vida, está escrito o nosso nome. Ninguém pode tirar o nosso nome de lá, né? É um privilégio que nós temos. Nós somos posicionados lá no livro da vida. E isso vai incluir o quê? A liberdade do pecado.
Efésios 2, ó, vai dizer o quê? Lá no comecinho. Ó, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Como que anda, né, o ímpio? Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Olha do que nós somos libertos. Nós somos libertos das amarras de Satanás, da escravidão do pecado, de fazer aquilo que a nossa carne deseja, de fazer a vontade da carne, de fazer a vontade dos pensamentos, de sermos filhos da ira, passamos a ser filhos da luz. Então, essa adoção inclui tudo isso: a liberdade do pecado, da condenação. Recebemos uma herança espiritual que Deus concede só para a gente, só para os seus filhos. A gente vê aqui em Gálatas capítulo 4, né, no 4 e 5, um pouquinho antes de Efésios. Olha aqui. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido da mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Deus enviou o seu Filho para resgatar aqueles que estavam sob o domínio da lei, para que eles agora passem a ser adotados, passem a ser filhos. Isso só chega a nós por meio de Jesus, por meio de Cristo, por meio do Salvador, que iria salvar o seu povo dos pecados. Mas o texto também nos diz que aqueles que são filhos, né, têm sobre si o nome deles, recebem o espírito de adoção, têm acesso com confiança ao trono da graça e são habilitados a clamar: Abba, Pai. Privilégio do crente, como filho adotivo, recebe o nome de Deus, sendo identificados como parte da sua família. Se não me engano, posso estar errado, né? Lá em Apocalipse diz que Deus tem tatuado na sua coxa, né, o nome daqueles que são os filhos de Deus. Se não me engano, é algo parecido com isso. Posso estar com a memória ruim, posso ser enganado, né? Mas veja, nós recebemos o espírito de adoção. Que espírito é esse? É aquele que é nos dado quando nós recebemos a Cristo. É aquele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. E a partir do recebimento desse Espírito, nós podemos nos aproximar, na linguagem de Efésios, nos aproximar com confiança ao trono da graça e chamar Abba Pai. Essa expressão aqui é uma expressão da língua judaica, né, que é uma expressão de intimidade, que é uma expressão de confiança, né? O baiano tem essa mania de chamar o pai de paizinho, né? Ô painho, né? Ô painho, né? Porque é uma intimidade que ele tem com seu pai, né? É um pouco parecido aqui com a intimidade que nós temos com Deus. Nós podemos chamar ele de pai, nós podemos chamar ele de papai, né? Sem esquecer que ele é Senhor também. Nós podemos chamar ele de você, né? Sem esquecer que ele é Senhor, porque isso é um privilégio dos filhos de Deus. Abba, Pai. Né? Esse acesso ao trono da graça significa que podemos orar e buscar a Deus sem intermediário nenhum. Sem intermediário nenhum. A gente vai direto no patrão. Não precisa de ir no funcionário. Né? Não precisa de intermediário. A Bíblia diz que nós temos, né, um único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus.
Nós fazemos as nossas orações a Deus no nome do Filho, através do Espírito. Não precisamos ir lá e não sei quem para poder, não sei quem, levar a nossa oração a Deus. É privilégio nosso falar direto com o Pai. Todo dia, toda hora, em qualquer momento, Ele ouve a nossa oração. Ser chamado pelo nome de Deus é receber do Senhor Deus Todo-Poderoso o nome de sua família. Vamos abrir lá nesse texto aqui de Jeremias. Voltando aqui para o Antigo Testamento, Jeremias capítulo 14. Eu abri aqui em cima, no versículo 9. Olha só. Por que serias como o homem surpreendido, como valente que não pode salvar? Mas tu, ó Senhor, estás em nosso meio e somos chamados pelo teu nome. Não nos desampare. A gente for pegar o livro dos profetas, a gente vai ver muitas vezes Deus falar por amor do meu nome. E vocês conhecerão o meu nome. Conhecerão o Deus dos exércitos, conhecerão o Deus disso, conhecerão o Deus daquilo, né? E somos chamados pelo teu nome, pelo nome de Deus. Nós recebemos o Espírito Santo, o Espírito de adoção, aquele por meio de quem, pela fé, nós temos ousadia, confiança, né, acesso ao trono de Deus. É uma oportunidade nossa. Qualquer hora do dia, né, qualquer circunstância que nós estivermos passando. Veja que nós lemos aqui Gálatas capítulo 4, né, do 4 e 5. Né? Os Gálatas, eles eram como nós. Como que os Gálatas eram? Olha lá, inconstantes, fracos. Mas eles também foram capacitados, assim como nós, pelo próprio Espírito Santo, de que com confiança chegar a Deus. De que com confiança, né, falar, Pai, meu papai. De falar, Abba, Pai. Isso é um privilégio que só nós temos. Há religiões por aí de que para você chegar até o Deus dessa religião, você tem que fazer sacrifícios. Nós não. É só manter o nosso pensamento conectado a Deus. Só abrir a nossa boca e falar com Deus. Nós recebemos o espírito de adoção. Né? Não se pode receber esse espírito, nem confiar em Cristo a parte de adoção. Eu quero receber o Espírito, quero receber Cristo, mas não quero receber a família. Não existe isso. Todos nós recebemos o Espírito e recebemos a Cristo para fazer parte de uma família. Olha o que diz João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber quem? Aos que creem no seu nome. John Murray, um teólogo já falecido de algum tempo atrás, ele disse que a adoção, como o termo claramente implica, é o ato de transferir de uma família estranha para a família do próprio Deus. Uma família com a qual você tem aí as suas dificuldades, as suas estranhezas, né? Você deixa de ser daquela família para fazer parte da família do próprio Deus. É por isso que eu digo e repito, né? Família de sangue, família de Deus, família da fé. Qual que é a mais importante? É a família da fé. Porque é com a minha família da fé que eu vou viver a eternidade. Não estou falando que tem que desprezar, né, a família de sangue. Né? Mas entre uma e entre outra, eu só sou salvo, né, por causa da fé. Eu sou enxertado nesta videira aqui. Né? Não é por nascimento, não é por compra de nada. É por fé e através de Cristo.
Eu devo dar valor a esta família da fé. Logicamente, entendendo, né, que também existe uma família de sangue para eu poder viver, né, mas a minha família de sangue não pode me atrapalhar de viver a caminhada com a minha família da fé, com aqueles que eu vou viver a eternidade com eles. E se eu não quero viver aqui na terra, você acha que, né, que vai viver no céu? Significa que aqueles que eram por natureza filhos da ira, filhos das trevas, até mesmo filhos de Satanás, são linguagens bíblicas aqui, tá? São constituídos filhos da luz e filhos de Deus. E esses agora que são filhos da luz, que são filhos de Deus, eles estão debaixo do cuidado paternal de Deus. Olha como eles são tratados aqui, diz o texto. São tratados com comiseração, protegidos, providos e por ele corrigidos como por um pai. Nós falamos aqui domingo de manhã sobre disciplina bíblica, né? E uma das primeiras coisas que eu falei foi que quando a gente ouve falar sobre disciplina, né, traz à nossa mente um sentimento de vergonha, de culpa, de rejeição, faz a gente lembrar dos nossos pais, que nos disciplinavam, né, na vara. Até dei um exemplo aqui, minha avó pegava a mangueira, né, e entortava a mangueira para sentar nas minhas costas. Né. Vai ver as surras aí que você já tomou. Né. O chinelo voava, a gente corria de um cômodo para o outro, já tacava o chinelo, parecia que o chinelo fazia curva, mas pegava na gente. Muitas vezes a gente pensa assim sobre a palavra disciplina. Mas a gente não deve entender dessa forma. Por quê? Né, Deus, há um consenso aqui, né, Deus é pai de todos. Né? Por quê, Conceição? Por que Deus é pai de todos? Oh, né? Nós estamos vendo aqui que não. Né? Vamos ver aqui mais. Né? Há, obviamente, um sentido em que Deus mantém um relacionamento com todos os homens. Né? A graça comum. Chove para o rico, chove para o pobre. Faz sol para o rico, faz sol para o pobre. Tem rico crente, tem rico ímpio. Tem pobre crente, tem pobre ímpio. Né? Há um relacionamento de Deus com todos, porque Ele é o Criador de todos. Ele concede bens a todos. Né? Só que esse cuidado de Deus Pai, né, mais, né, carinhoso, um cuidado salvífico, um cuidado paternal, né, de misericórdia, né, de compaixão, né, mais íntima, ele só tem com seus filhos. É o texto de Romanos ali. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todas as pessoas deste mundo são guiadas pelo Espírito de Deus? Não. Logo, não são todas as pessoas que são filhos de Deus. O Espírito testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Se eu não tenho o Espírito de Deus, logo eu não tenho essa testificação de ser filho de Deus. O que eu preciso fazer para me tornar um filho de Deus? Crer nele e receber do Espírito, né, um novo nome, uma nova vida. Né, para me tornar um filho de Deus. Mas todos são criaturas de Deus. Somos feituras de Deus. Efésios 2:10. Recebemos, né, na graça comum, misericórdia, compaixão, inúmeras coisas de Deus. Mas esse relacionamento de pai e filho, não são todos. Não são todos que têm. Olha só, desde a queda, irmã, né, desde a queda do homem, o relacionamento entre Deus e o homem, né, não pode ser chamado de relacionamento entre pai e filho. Porque o homem, depois da queda, ele se tornou o quê? Inimigo de Deus. É o que nós lemos em Efésios 2. Né? Ali, como que ele vive? Ele vive segundo a vontade da carne. Segundo a vontade dos pensamentos. Né? Ele é um filho da ira. Ele está debaixo da ira de Deus. Agora, em vez disso, esse relacionamento pai-filho, né, existe entre Satanás e um homem. Efésios 2. Volta lá, Efésios 2, no capítulo 3. Você vai ver lá. Né?
O príncipe da potestade do ar é o próprio Satanás, que vai guiando a mente do homem, né? E faz dele ser o quê? Um filho do diabo, como diz 1 João, capítulo 3, versículo 10. Ó. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Então, ao invés de sermos filhos de Deus, são filhos do diabo. Agora, quando você encontra Jesus, você passa para um outro nível de relacionamento. Você passa para um nível, né, de relacionamento de pai e filho. Agora você é guiado pelo Espírito de Deus. Você não é mais guiado pelo Espírito dos homens. Você não é mais guiado pelo Espírito, né, deste mundo, dessa era que nós vivemos. Agora você passa ali a ser cuidado, né, com um amor, com uma compaixão, com uma proteção exclusiva. Ele provê para as nossas necessidades. Né? Tantas vezes, irmãos, né, já passei por um período assim, falar, ó, estou precisando disso aqui, eu não vou conseguir. Vinha Deus e, de alguma forma, nos dava. Ele nos guarda do mal. Quantas vezes, Conceição, você pode ter certeza, no caminho que você estava tomando ali, Deus foi lá pelo seu colarinho, e aí, Conceição, por aqui não. Para te livrar, para te proteger. Quando necessário, Ele até nos disciplina. Para quê? Como nós vimos no capítulo 5, né, para o nosso crescimento espiritual. Para que a gente possa aprender a depender mais dele. É disciplina. Só que a disciplina de Deus, como nós falamos domingo aqui pela manhã, ela não é punitiva, de punir por vingança. Você fez isso, você vai ver então o que vai acontecer com você. Mas ela é corretiva. Ela visa o nosso bem, ela visa o bem da igreja, ela visa a nossa santificação. E por que Deus nos disciplina? Porque Ele se importa conosco. E Ele tem de nos disciplinar. Assim como os nossos pais, eles tiveram que nos disciplinar. Assim como os pais de hoje têm que disciplinar os seus filhos. Porque nós não somos perfeitos. Nós estamos longe de ser perfeitos. E sempre que nós somos disciplinados, sempre que nós somos corrigidos, nós somos colocados, né, no prumo. O que Hebreus diz lá? O Senhor ama a quem Ele disciplina. E é aqueles que são aceitos como filhas e filhos, que Ele sabiamente pune. Um castigo, com uma disciplina, para que a gente possa ser colocado no nosso lugar e aprender a andar no caminho correto. Só que Ele nunca faz isso de forma vingativa. Ele não reage com ira. Ele corrige a gente como um pai amoroso. Por mais que possa doer, por mais que possa ser difícil para nós entender isso, Ele sempre corrige a gente como um pai amoroso. E pode ser que às vezes precisemos de um amor rigoroso para nos trazer de volta ao caminho que Ele preparou para nós. Como diz lá Provérbios, né? O caminho para o homem parece caminho de vida, mas no final são caminhos de morte. Né? Quem nos impede de ir por este caminho de morte é o próprio Deus, Pai, para a gente poder andar novamente no caminho de vida. Olha o Salmo 103, versículo 13, está aí na tela. Ó. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, dos que andam com Ele. E isso traz para nós o quê? Um sentimento de segurança. De segurança eterna, de herança. Como diz lá ao final do texto, nunca, porém, filhos de Deus, esses que são chamados pelo nome de Deus, são adotados em Cristo, né? Muitas vezes disciplinados por Deus. Eles nunca, porém, eles são abandonados, mas selados para o dia de redenção e herdam as promessas como herdeiros da eterna salvação.
A adoção, ela garante para nós que nós nunca seremos abandonados. Que nós nunca seremos, né, desamparados. Nunca estaremos desamparados diante desse Pai. Uma das razões pela qual nós recebemos o espírito de adoção é que nós somos selados. Ninguém tira de nós. É por isso que nós podemos ter segurança de salvação. Vai haver o dia de redenção. O nosso dia de redenção. Como está lá em Efésios 4:30. Quer ver? Ó? E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. O selo é aquilo que vai na carta mesmo, que ninguém pode tirar. Aquilo que é impresso no nosso coração, na nossa vida. Quem é esse selo? Efésios capítulo 1 aqui, ó. Ó, versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Então, quem garante que vai haver herança para nós? O Espírito Santo. Até o dia que nós vamos resgatar essa herança. Ele assegura de que nós pertencemos a Deus para sempre. E ninguém pode tirar isso de nós. Olha lá, nós pertencemos a Deus para sempre. O Espírito Santo é este selo. Então nós somos herdeiros. Como herdeiros, recebemos as promessas de Deus para esta vida e para a vida futura, incluindo a vida eterna, que é a maior das promessas, que é a nossa herança final. Então, para cada um de nós, Deus tem um plano. Deus tem um plano para o seu povo. E tudo que Ele faz por nós, para nós e conosco, é para nos preparar para esse grande dia. Ele faz por nós, para nós e conosco, nos preparando para esse grande dia, o dia final. A vontade dele é que nós, pela fé e pela longanimidade, pela paciência, herdemos tudo que ele prometeu. Há muitas promessas ainda para se cumprir. E nós vamos entrando nelas. O plano de Deus é que sejamos herdeiros da eterna salvação e que recebamos uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada para quem? Nos céus. Para quem? Para nós. É o que está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4. E isso reflete. Por quê? Quando nós temos comunhão com outros crentes que fazem parte da mesma família, estamos com aqueles que foram adotados pelo Deus vivo como seus próprios filhos. E o que pensamos de Deus, o Pai, também pensamos da família de Deus. Porque a família de Deus recebe bênçãos de quem? Do Pai. Então a gente tem que pensar o quê? Se eles recebem do Pai, eles têm para dar. Eles também têm bênçãos para dar, sejam elas quais forem. A nossa afinidade mais básica neste mundo é com o Pai, é com Deus. Abba, Pai. O ímpio não pode falar isso. O ímpio não pode chegar-se a Deus da mesma maneira que nós chegamos. Aqueles religiosos, que têm outras fontes de salvação, não podem chegar a Deus da mesma forma que nós chegamos. É Ele que nós adoramos, é Ele que nós cultuamos, é nele que colocamos a nossa confiança, é Ele que merece a lealdade do nosso coração. Eu estava lendo ali com o irmão agorinha, diz lá o salmo, agora eu esqueci qual salmo que é, ainda que o nosso coração desfaleça, que o meu coração desfaleça, Deus é a minha fortaleza. Ainda que seja tudo desmoronando, Deus é aquele em quem me refugio.
Deus é aquele em que eu confio. Deus é aquele que me guia, porque Ele é o meu Pai. O nosso segundo relacionamento mais importante é com os filhos dele. Aqui, a gente, a igreja. Nós somos família de Deus, né? Uma família com um irmão mais velho, Cristo, e com o espírito de adoção presente em cada um de nós, né? Então, a pergunta que eu fiz domingo aqui para quem estava aqui de manhã, né, para iniciar falando sobre disciplina. A pergunta era: a vida cristã, né, ela deve ser vivida para nós mesmos ou nós temos obrigações com aqueles que estão à nossa volta? Nós temos obrigações. Cada um tem obrigação aqui com cada um, porque nós fazemos parte da mesma família, né? Cada um aqui tem liberdade para consolar, para exortar, para animar, muitas vezes para desmotivar também, para desencorajar, são aspectos negativos, né? Mas há muitos mais aspectos positivos do que negativos, porque nós não nascemos para viver sozinhos, nós nascemos para viver em uma família, e por essa razão, irmãos e irmãs cristãos deveriam fazer tudo o que podem para promover no nosso meio, na igreja do Senhor, amor, unidade, buscar o bem da família, evitar ferir outros membros da família de Deus, evitar, né? Um dos principais privilégios daqueles que recebem a graça da adoção é a oração. É dizer: irmão, estou orando por você. Irmão, está precisando de uma oração? Está tudo bem na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, né? E chegar assim, ó, eu estou orando a Deus pelo Tiago. Eu estou orando a Deus pela Letícia. Olha que privilégio maravilhoso que nós temos, saber que alguém nos ama tanto ao ponto de falar com Deus por nós, pela gente, né? O Espírito nos capacita a perceber que somos filhos e a exercer o privilégio da oração como filhos de Deus. Só que nós não sabemos, como diz Romanos 8:26, nós não sabemos orar como convém. Quem é que nos ajuda? É o Espírito Santo, né? Deus, Ele verdadeiramente trata quem adotou como filhos. Nós recebemos compaixão, nós recebemos proteção, nós recebemos todo dia a providência de Deus, mas Ele também nos disciplina. Nós estamos sujeitos às disciplinas de Deus como filhos de Deus, mas Ele nunca nos deixa inseguros. Ele sempre mantém a segurança sobre nós. Essa doutrina, ela é maravilhosa. Ela é pequenininha aqui na nossa confissão. Ela não é difícil de ser entendida, né? Mas ela é um lembrete poderoso do amor de Deus por nós. Por meio de Cristo, somos trazidos para a família de Deus. Algo que sozinhos nós não poderíamos chegar, né? Nós recebemos privilégios, recebemos proteção, recebemos herança. Herança que vem de Deus. Não vem das nossas obras. A herança não vem das nossas obras, mas vem de uma obra perfeita, a obra de Cristo. E aí a nossa posição como filho de Deus, ela não muda. Uma vez salvo, e entra na nossa mente, né? Se não entrar na nossa mente, quer dizer que um dia nós podemos deixar de ser filhos de Deus. Não tem como isso acontecer. O amor de Deus, a graça de Deus nos garante isso. Nós temos liberdade para viver sem culpa, sem temor, como diz lá Romanos capítulo 8, sem medo. Nós somos chamados para viver para a glória de Deus. E isso vai ser expresso na gratidão que nós temos de viver uns com os outros em uma mesma família da fé. Amém?